Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que o amor e a paz do Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Aos nossos irmãos que vêm pela primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados e acolhidos junto a essa família Semeador. Aos nossos irmãos também conectados no canal do YouTube, sejam todos bem-vindos. Os nossos irmãos no Espaço Chorãozinho, que Jesus os abençoe hoje e sempre. Com a permissão da espiritualidade superior e diante da assistência que se faz presente, nós daremos início à nossa reunião pública desse dia 27 de março de 2023. Faremos a leitura da mensagem inicial, mensagem esta psicofonada nas reuniões mediúnicas da nossa casa. A mensagem diz o seguinte: amados irmãos, que a paz de Jesus envolva nesse instante e que desperte em cada um de vós a vontade de se fazerem cartas vivas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vossas vozes, baseadas em vossas ações, propaguem que o desespero, que o sentimento de derrota é a pior escolha que podemos fazer. Sentimento avesso à nossa própria essência, cuja ação e dinamismo é sempre de transformação. É sempre de opções em que o arrependimento nos leva a repararmos todo e qualquer mal. Ah, amados, falem do Espírito imortal, da vida verdadeira proclamada pelo Cristo. Falem da situação passageira dos mundos inferiores. Que a dor é somente a voz divina nos corrigindo, nos convidando às paragens da verdadeira felicidade. Que o Evangelho por vós conhecido possa ser vivenciado, exemplificado, divulgado até mesmo no silêncio. Perseverem sempre no bem, no servir uns aos outros, na gratidão daqueles que já reconhecem a imortalidade de si mesmos, a perfectibilidade presenteada pelo Pai. A autoria dele em nós, a sua assinatura em nossas consciências, proclamem com alegria, com otimismo, com fé e coragem e, sobretudo, com resignação nos ensinamentos divinos, imperecíveis e eternos. Convidem aos desesperados, aos caídos do mundo, a se levantarem, sorrirem e caminharem. Que Jesus nos abençoe. E para a prece inicial, nós convidamos o nosso irmão Jordão. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Aqueles que aqui chegaram um pouquinho mais cedo presenciaram o banquete de luz através do nosso musical, falando de Jesus no Tiberíades, no lago de Genezaré, na casa de Pedro, trazendo para nós a vivência daquela época para esse ambiente. Quando Jesus promete o Consolador, nós aqui estamos recebendo a Ele, nós estamos no meio dEle, banhados de amor, de luz e de muita misericórdia, do coração amoroso e misericordioso do nosso Mestre desce sobre todos nós. É uma bênção que não tem limite no planeta Terra, é esse Consolador prometido, que nos acalanta, que nos alivia as dores, que nos dá esperança na vida futura. Sabemos de onde viemos, por que aqui estamos e para onde iremos. Esses são os ensinamentos desse Consolador,
que nos acalma, nos serena e nos prepara para a vida futura. Que Jesus possa nos envolver, nos abençoar mais esta noite, como ele fazia em torno da casa de Pedro, no lago de Genezaré, no tanque de Siloé e nos outros lugares por onde ele permeava. Fique conosco, Jesus, mais esta noite, e que assim seja. Meus irmãos, temos um carro da marca Jeep, placa GCG 9195 com a luz interna acesa. Placa GCG 9195 Jeep. Passando para o nosso tema de estudo da noite. Hoje o tema a ser apresentado à luz da doutrina espírita será o bem desinteressado. Quem vai nos auxiliar no desenvolvimento e entendimento desse tema será o palestrante da casa, Frederico Toiti. Fred, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Essa noite agradável de segunda-feira. Boa noite aos irmãos e as irmãs do YouTube que nos acompanham. Espiritualidade benfeitora. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome dessa doutrina que tanto nos transforma, que nos mostra o caminho que devemos seguir para chegar ao reino dos céus, à perfeição. E o nosso tema de hoje é tão importante quanto a mensagem que foi lida aqui pelo Dênio, que é a nossa compreensão desse bem, né? Esse bem que a doutrina espírita, que o Cristo nos mostrou, que muitas vezes nós podemos ter uma compreensão errada, né? Um entendimento talvez, não que seja por mal, por nossa vontade, mas muitas vezes nós temos uma compreensão um pouco equivocada do que é a prática do verdadeiro bem. Às vezes podemos até praticar esse bem, só que enquanto existir um certo interesse por trás de alguma atitude, o nosso comportamento, para auxiliar o irmão, dando até a esmola, o alimento, ou uma palavra consoladora, o Evangelho, Jesus vem nos mostrar que nós não devemos esperar nada em troca. E esse bem desinteressado, a compreensão que nós devemos ter, é que ele deve ser feito de forma totalmente alheia a qualquer retorno, totalmente estranha a qualquer aplauso dos homens. O verdadeiro bem que a doutrina vem nos mostrar, que Jesus nos mostrou aqui, é aquele que é praticado silenciosamente, é aquele que é praticado com o coração, que é praticado, vamos dizer assim, somente Deus vendo, só a espiritualidade. Ah, mas então se eu fizer uma doação e buscar ali, demonstrar que eu fiz essa doação, eu estou fazendo errado? Quem receber a doação não vai receber um benefício? Vai sim, mas a intenção, onde que ela fica? É no coração. A intenção, ela fica no espírito, ela é do espírito. Mesmo que para o mundo material nós consigamos ludibriar ou até enganar ou esconder a nossa intenção, para a espiritualidade nós vamos conseguir esconder?
quando houver o desencarne, quando nós desencarnarmos dessa existência atual, vai nos ser questionado o bem que nós fizemos? Sim. Então, que nós procuremos, meus irmãos, a doutrina espírita nos convida a isso, praticar o bem de uma forma amorosa, de uma forma igual tem a história no Evangelho, no capítulo 12, em que aquela pessoa, aquele ser humano que está imbuído mesmo da prática do bem, vai chegar ao ponto de um dia pedir para o beneficiário, para aquele que recebeu, para ele não comentar. Foi assim que Jesus disse. Então, narra-se no Evangelho que uma senhora de uma condição material muito boa, educada, cordial, mansa, pacífica, visitava uma família com muitas crianças carentes, mas crianças em um estado penoso de miserabilidade. E essa senhora, quando ela resolvia visitar essa casa, ela primeiro, olha o cuidado com a prática do bem, ela primeiro se despojava das suas roupas, vamos dizer assim, que não é errado, né? De suas roupas que poderiam, o simples uso, humilhar aquelas pessoas. Então esse pensamento dela já existia antes da prática do bem. E quando ela auxiliava, ela ensinava, ela levava artesanato e ensinava essas pessoas. Trabalho até que tem aqui no semeador, a produzir peças de roupa para depois vender. E ela levava a sua filha, porque o exemplo arrasta. Não para obrigar, mas sim para demonstrar para ela que a verdadeira caridade é aquela que é feita do fundo do coração silenciosamente. E ela fazia isso, se retirava, e uma certa feita, depois de ajudar muito essa família, uma de suas protegidas, uma das pessoas, uma das que foram ali beneficiadas, encontra ela e vem agradecer a mesma, no momento em que ela diz: eu não fiz nada, mais ou menos isso, né? Siga em frente. Foi assim que Jesus nos ensinou. Quanto mais nós buscarmos o aplauso dos homens por nossas boas ações, mas nós não estaremos compreendendo o verdadeiro sentido do bem que o Cristo nos ensinou, que é esse bem de forma desinteressada, é esse bem que vai transformar a nossa conduta moral. O nosso comportamento moral começa a ter uma transformação quando nós compreendemos que o verdadeiro bem é esse. Não que a esmola, o auxílio material não seja importante. Mas quando nós compreendemos que nós fomos criados com um negócio chamado, que a gente fala, né, livre-arbítrio, nós temos a capacidade de escolher entre praticar o bem e praticar o mal. É o livre-arbítrio que nos direciona, que é o Evangelho nos mostra isso, a doutrina nos mostra isso, que o livre-arbítrio ele vai nos direcionar para o caminho que nós escolhermos. E muitas vezes nós escolhemos o caminho o quê? Errado, que não é o caminho do bem. E quando nós escolhemos o caminho errado, começam a surgir as dores, as decepções, os obstáculos, os sofrimentos. E uma das nossas primeiras reações qual é? Ah, fulano fez isso. Ah, é culpa de Deus. Ah, eu fui escolhido para ser castigado. E nós sabemos que a doutrina espírita nos mostra que não existe castigo. O que existe é aprendizado. E quando nós utilizamos esse livre-arbítrio para praticar o mal, escolhemos o caminho do mal, nós vamos colher as consequências. Porque essas consequências decorrem dos nossos atos. A doutrina espírita é tão consoladora, né? É um convite que Jesus nos faz, que quando nós entendemos que o que nós passamos hoje, todos nós aqui hoje, segunda-feira, salão cheio, nós estamos reunidos aqui,
todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas nós temos o consolo, que é a doutrina espírita. Então, quanto mais entendermos que as nossas dores, os nossos sofrimentos decorrem das nossas condutas, mesmo sendo dessa encarnação, e podendo ser de encarnações anteriores, para nós que acreditamos na reencarnação, nós vamos mudar o comportamento. Nós vamos começar a lapidar esse livre-arbítrio. Quando você está diante de uma situação em que te abre dois caminhos, hoje, por exemplo, uma segunda-feira, apareceu lá para você o caminho certo e o caminho errado. Muitas vezes você opta pelo caminho da tentação, das paixões mundanas. Por quê? Porque nós vivemos num mundo do quê? De provas e expiações. Mas não é porque nós vivemos em um mundo de provas e expiações que nós devemos sucumbir perante as dificuldades. O bem sofrer é um dos pilares para a gente alcançar a prática desse bem desinteressado. O bem sofrer é nós aceitarmos os problemas, especialmente segunda-feira, né, que nós temos toda segunda-feira, não é? Normal? E agradecermos a Deus. Nós agradecemos pelos nossos problemas? Ou nós lamentamos quando eles nos chegam? Porque se o nome diz que é problema, o problema tem que ser resolvido. E quando você tem a compreensão da vida futura do Espiritismo, eu vou resolver esse problema porque eu tenho que passar por isso. Eu tenho que absorver aquilo não de uma forma a me torturar, a me vingar, mas eu tenho que absorver aquilo de uma forma racional, lógica, de que se eu resolver, se eu buscar a melhor solução com a minha intenção, mesmo eu não resolvendo, o que é difícil, porque quando você tem fé, você consegue, seja o problema material, financeiro, espiritual. Quando você toma para si que aquilo ali é para você passar, e você acredita que você vai superar aquele problema, você já está fazendo um bem para você mesmo. Porque quando a gente, diante de uma dor, de um sofrimento, instiga o ódio, a vingança, busca os meios violentos, talvez, de solucionar aquilo em razão do nosso orgulho, egoísmo, do nosso ego, nós estamos criando mais débitos, nós estamos criando mais dores, mais sofrimentos. Então, se eu faço o mal hoje, eu vou colher o quê? É possível a gente fazer o mal e colher o bem, meus irmãos? Não tem como. Então, se eu pratico esse bem desinteressado hoje, e uma das primeiras virtudes é essa, é a resignação, é o bem sofrer. Frederico, mas então eu tenho que aceitar um problema e comemorar, não é isso? Muitas vezes, quando você supera uma dificuldade, um problema, uma dor, uma doença, um problema psicológico, um problema, seja ele qual for, que nós todos temos, isso não é gratificante? Tem preço que paga? Tem dinheiro que paga isso? Não tem, porque muitas vezes você supera por mérito seu, com ajuda sempre. Nós vivemos em um mundo que a solidariedade só vai implantar o reinado do bem na terra quando a solidariedade estiver aqui entre nós. Mas nós temos a sensação de que nós estamos melhorando. É intrínseco à nossa personalidade a criação do nosso espírito. Só que esses equívocos fazem parte do nosso aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos na Terra justamente para o quê? Isso aqui é uma escola de almas. É um hospital para as nossas almas. E um dos remédios que nós temos que buscar aplicar no nosso dia a dia é o quê? É recepcionar o sofrimento e fazer dessa recepção um ato de amor, que não é fácil. É você, por exemplo, olha como é difícil isso, amar o próprio inimigo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. E amar o inimigo é fácil? Vejam que quando Jesus disse isso em parábola,
Ele não disse para nós considerarmos o próximo como inimigo, porque nós não temos inimigos. Frederico, você não me conhece, eu tenho uma legião que me acompanha, não é? Nós temos inimigos. Porque quando a gente parte do pressuposto que a terra vai regenerar, quando se implantar o bem aqui, se eu quero participar dessa regeneração, eu posso ter inimigo? Mesmo aquele que me fez o mal, mesmo aquele que me caluniou, me difamou, que apontou o dedo para mim, eu posso considerar ele inimigo de acordo com a lei de Deus? Não posso. Porque para com esse eu tenho que ter o quê? Caridade. Para com esse eu tenho que ter o perdão. Eu tenho que perdoar de forma sincera. Não é levar o pescoço para o seu inimigo. Não é ter uma ternura que você tem quando um amigo se aproxima. Mas é não maldizer o próximo. É não se vingar do próximo. A caridade para com os inimigos é um dos fundamentos para a gente iniciar a prática desse bem. Porque enquanto o nosso coração estiver recheado de vingança, de ódio, de desejo de ser melhor que o próximo, de superar o próximo em tudo e retribuir o mal com o mal, nós realmente estaremos nos distanciando desse reinado do bem que aqui na terra vai se instalar. Quanto mais procurarmos o mal, mais o mal vai nos acompanhar. E nós sabemos, espíritas, né, especialmente, que nós temos companhia, não temos? Quem são nossas companhias? Os desencarnados, os espíritos, que muitas vezes, a depender do nosso pensamento, nós estaremos atraindo o quê? A sintonia. Então, quanto mais você busca vingança, mais você está atraindo para você o que? Espíritos vingativos, que já estiveram aqui na Terra ou não, em outros planetas, mas que compactuam daquele seu pensamento. E se eu fizer o contrário? E se o meu pensamento estiver voltado para a prática do bem? E se eu fizer uma oração pelo meu inimigo? Alguém aqui já orou sinceramente por um desafeto? É difícil. Você acaba de ser ofendido talvez no trânsito, no trabalho, na família, seja ofensa física, verbal. Lembre de um momento assim. Você perdoou essa pessoa? Esse bem desinteressado que a doutrina nos convida é isso. É olhar para o próximo como irmão, mesmo o próximo nos tratando como inimigo. Agora, é fácil? Nós sabemos que não. Mas temos os meios para isso? Temos. Quais são os meios? Primeiro, a paciência, que é difícil, não é? Nós temos paciência, que muitas vezes perdi a paciência, mas não perco mais. Mas se perdeu é porque não tem. Então, a paciência é uma das virtudes mais, vamos dizer, difíceis. E isso é interessante de se conquistar. Porque junto com ela você tem a humildade, a benevolência, começar a entender que quem te ofende é que muitas vezes está precisando de ajuda, que está doente, não só a doença física, mas a doença moral. Quando a gente começa a enxergar no próximo um verdadeiro irmão, não mais teremos o que na Terra? Guerra, ódio, disputas que o Cristo veio nos mostrar que só vão trazer dor. Como ele foi crucificado em razão dessas disputas, em que ele foi julgado, condenado à morte. E o que nós fazemos em 2023? Temos essa doutrina consoladora, essa casa espírita que nos acolhe. Mas é preciso ser espírita para praticar o bem, meus irmãos? Nós temos que ser espírita, é só o espírita que pratica o bem? Não.
Para praticar o bem basta ser o quê? Benevolente. Não importa a crença. Jesus nos mostrou que não é fora do espiritismo que há a salvação, é fora da caridade. Então não importa se é da religião A, B, C ou D. O bem ele não tem cor, o bem não tem cheiro, ele não tem preferência. O bem desinteressado, ele pode ser praticado por qualquer filho de Deus. E nós aqui somos filhos de Deus? Somos. E quando nós desejamos o mal para o próximo? Ele é filho de Deus também, não é? Por que Deus vai punir ele e não vai punir a gente? Porque nós somos melhores? Deus não seria justo. Deus é a causa primária de todas as coisas. Primeira questão do Livro dos Espíritos. Então, se Deus ama todos os seus filhos indistintamente, e nós aqui hoje reunidos com a espiritualidade somos todos filhos de Deus, por que muitas vezes eu quero que o meu irmão sofra ou que o meu irmão tenha alguma punição, sendo que isso quem decide é Deus? Vocês percebem, meus irmãos, que muitas vezes a gente quer sobrepor a vontade de Deus, e isso nos traz sofrimento. Porque Deus é a vontade suprema, Deus é onipotente. Não existe contradição na lei de Deus. E o bem que Ele nos ensinou, que Ele mandou, enviou o seu missionário Jesus e depois o nosso codificador Allan Kardec, está estampado em todas as obras, nas 5 obras doutrinárias. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, na Gênesis. E cabe a nós o quê? Começar a praticar, começar a ter uma mudança nossa íntima, porque os problemas vão surgir. Vocês já perceberam quando você pede? Mas então tá, eu fui no centro segunda, realmente eu quero ver se esse problema vem, se eu vou aceitar, então eu vou pedir. Vocês já viram que vem? Às vezes vem, não vem? Vem algum desafio, alguma coisa. E quando você se prepara, é melhor. Porque você se prepara e fala, eu sei que vai vir isso. Eu não posso me revoltar. Eu não posso retrucar. Porque senão eu estou descendo para o mesmo nível daquela ofensa, daquele ataque. E Jesus, quando disse olho por olho, dente por dente, não quis instigar a violência de forma alguma. Na verdade, Moisés, quando trouxe na primeira revelação, é porque para a época não se compreendia ainda o que Jesus veio trazer, e agora que nós estamos tendo realmente o esclarecimento das parábolas. Então, olho por olho, dente por dente é o quê? É nós seguirmos a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, se tem outra forma de fazer o bem que não seja essa. Qualquer forma em que você busque praticar o bem com interesse, nós teremos que prestar contas. Mas eu ajudei o próximo, eu só tirei umas fotos, publiquei, falei que eu doei para aquelas pessoas. As pessoas vão receber o benefício, mas muitas vezes a sua intenção pode ser outra. E aqui a gente chega num ponto importante. Nós precisamos ter muito dinheiro, ser ricos materialmente para fazer o bem, para auxiliar o próximo. Às vezes nós temos essa percepção de que somente quem tem mais condições poderia fazer o bem, e não é isso que Jesus nos ensinou. Qualquer pessoa pode, qualquer um de nós tem condição de praticar o bem. E aí vem aquela história do óbolo da viúva, em que no gasofilácio, na antiguidade, tinha-se lá o costume de jogar moedas, para os deuses. Um rico se aproxima e despeja o ouro que não vai lhe faltar. E a viúva simples, humilde, também se aproxima e deposita 2 moedas. E aí Jesus vem com o ensinamento. Quando o rico dá materialmente daquilo que não vai lhe faltar, pode ser que o intuito ali seja mesmo do menosprezo. Mas Jesus vem nos ensinar que
aquela que doou, tirando da própria necessidade, aquela que humildemente tirou daquilo que muitas vezes não tem, e nós conhecemos pessoas assim, nós sabemos que existem pessoas assim, essa está no caminho da perfeição. Não que o outro esteja errado, mas o ensinamento moral qual é? É o sacrifício do interesse pessoal. Não existe forma de praticar o bem de forma desinteressada se não sacrificarmos o nosso interesse pessoal. E o sacrifício do interesse pessoal é importante porque disse que um senhor muito rico, de muitas posses, muitas terras, muitos imóveis, adquiridos de uma forma à época duvidosa, querendo alcançar o reino dos céus, resolveu, depois de ler algumas passagens, do Evangelho, talvez não compreendendo, quando Jesus diz que só se alcançará a felicidade quando você deixar todos os bens da terra, que são os bens materiais. Esse rico, e nós sabemos que não é errada a riqueza, e sim o abuso que se faz dela. Jamais você pode condenar a riqueza material, até porque muitas vezes a riqueza é fruto do esforço da pessoa. Então não existe qualquer forma de se condenar isso quando ela é usada de acordo com a lei de Deus. Esse senhor então resolve, acreditando que alcançaria um lugar no reino dos céus, fazer a doação de todos os seus bens, tudo, e deixar o mínimo para a sua sobrevivência. E à época todos estranharam isso. Mas que fulano está fora do seu desenvolvimento mental, que ele não está bem na cabeça, por aí vai. E o mesmo insistiu e fez. Só que no seu coração ele tinha uma intenção. Qual é? Primeiro tinha uma condição para ele fazer essa doação, que teria que ser para uma entidade religiosa também rica. Que a doação tinha que ser para uma entidade, para uma igreja, seja o que for, mas que também tivesse o destaque, ou o interesse. Então ele não procurou ali aliviar o próximo. Ele não procurou com a sua doação, no mínimo, saber quem seriam os beneficiários ou o que seria feito. E sim, ele buscou apenas satisfazer o seu interesse pessoal. Mas vão receber o benefício? Sim. Só que, para surpresa dele, isso é uma história, quando ele desencarna, no mundo espiritual, quando ele é questionado, você fez o bem de forma interesseira ou de forma desinteressada? O que vocês acham que foi a resposta para ele? Se a intenção dele era o aplauso, se a intenção dele era o destaque, e efetivamente foi o que aconteceu nessa história, nós temos aqui um exemplo claro do que Jesus não ensinou. De que o que a vossa mão esquerda dá, não pode a outra saber. E ele então, com o sofrimento inerente à sua ambição, ao seu orgulho, porque isso é decorrência do nosso orgulho, relata que no mundo espiritual estava em sofrimento. Mas o mais importante, o ensinamento moral que nós tiramos daqui, que tem a ver com o tema da palestra, qual é? Que enquanto o nosso coração, que é o exemplo aqui, estiver ainda guardando o orgulho, o egoísmo, que é normal por estarmos em um mundo de provas e expiações, nós estaremos criando isso, dores e sofrimento. Agora, quando o nosso coração, a nossa alma, estiver sendo refrigerada, estiver sendo aliviada com a nossa mudança de comportamento, com a busca da nossa melhora, acreditar efetivamente em Deus, saber que Ele é um Pai de amor, de misericórdia,
aí o nosso coração estará seguindo o caminho da perfeição. O caminho que Jesus nos mostrou. Que mesmo nós matando Jesus, o corpo, né? Ele ainda nos trouxe quem? Nos mostrou quem? O Consolador prometido. Nos deixou essa doutrina filosófica que tanto nos consola, e mais do que isso, que começa a nos mostrar que quanto mais acreditarmos na vida futura, começaremos a entender a vida presente. E parece que é um paradoxo, mas não é. A doutrina espírita é isso. Quanto mais nós compreendemos essa vida futura, essa noção complexa de bem desinteressado, nós estamos sim começando a entender o quê? Que nós somos parte da criação. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos uma parte da criação de Deus. Não existe ninguém, nenhum dos filhos de Deus, que será abandonado. Ah, mas como que faz para eu chegar mais rápido para esse mundo de regeneração, para esses mundos felizes, né, que nós temos? Se Deus não vai abandonar nenhum dos seus filhos, como que eu chego lá? Existe ajuda, puxãozinho, um empurrãozinho? Não. Aí é o nosso mérito. E um dos caminhos para a gente chegar a essa perfeição é isso. É a prática desse bem. É a prática desse bem desinteressado. Se nós ainda não entendemos como praticar esse bem, que comecemos a buscar, que comecemos a olhar para o nosso próximo, principalmente para os criminosos, para aqueles que praticam condutas que a sociedade muitas vezes condena. Nós, espíritos, Jesus andou com um criminoso, andou com um político corrupto, andou. Jesus andou com a prostituta, andou com todos. Todos nós erramos, meus irmãos. Atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca pecou. E a nossa reação, para nós que buscamos alcançar o mundo feliz, alcançar o mundo de regeneração e evoluir nessa vida, a nossa reação quando estamos diante de uma atrocidade, de uma acusação de determinada pessoa, qual é a nossa reação? Muitas vezes de concordar, de instigar ainda, incentivar a acusação contra alguém. E muitas vezes isso pode acontecer na nossa família, pode acontecer com um próximo, e o Espiritismo vem nos auxiliar. Porque quando nós temos essa noção de bem, por pior seja o mal que a pessoa praticou, se somos cristãos, não só espíritas, mas cristãos, nós temos que perdoar. Nós temos que olhar para essa pessoa talvez como uma pessoa que precisa de auxílio, de ajuda, porque nós precisamos. Nós muitas vezes erramos. Não precisamos praticar crimes, mas muitas vezes temos aqueles pequenos delitos internos, aqueles delitos dos nossos pensamentos. Vamos aceitar o convite de Jesus, meus irmãos. E aceitar o convite de Jesus é dar mais importância aos nossos bens espirituais. É buscar tratar os bens, conquistar os bens espirituais, para que assim possamos compreender a perda de um familiar querido, para que assim possamos compreender uma doença que nos atinge ou atinge um familiar querido. O Espiritismo, ele nos traz muitas respostas. E podem perceber que quando começa a se praticar o bem, começa a mudar, você começa a atrair bons espíritos também. Nós esquecemos de pedir a ajuda e o auxílio dos bons espíritos. Nós, especialmente, que acreditamos na reencarnação. E qual a importância da reencarnação no tema da palestra? Em rechear o coração de bem. É porque a encarnação é a oportunidade que nós temos em cada existência de nos melhorarmos. E até estava conversando com
um colega aqui. Muitas vezes nós temos que agradecer o simples fato do quê? De acordar. De acordar hoje, segunda-feira. O simples fato de você acordar vivo, render gratidão a Deus, isso traz um alento para o coração. Não é papo furado. Quando você põe os pés no chão, quando você acorda e agradece a Deus de estar vivo, façam isso. Eu vou fazer isso, vai acabar meus problemas. Não. Mas você vai se abastecer de coragem. Você vai se abastecer de um sentimento sincero, em que muitas vezes vai se apresentar à sua frente logo depois de você acordar, até a sua casa, a sua comida, o seu café da manhã. Muitas vezes uma situação em que a pessoa está 10 vezes pior que você. E nós esquecemos de agradecer, de acordar na segunda-feira e falar: obrigado, Senhor. Hoje eu vou fazer o bem, hoje eu vou melhorar. Gratidão por estar vivo, porque a vida é uma dádiva, a encarnação é um presente para a gente, e nós muitas vezes não aproveitamos, nós deixamos de praticar o bem, porque o mal é a ausência do bem, e vamos ficando muitas vezes estacionário, vamos esquecendo que o progresso é inerente à raça humana. O progresso ele vai atingir a todos, uns mais rápido, outros mais lentos, e assim segue a lei de Deus. Busquemos então, meus irmãos, render graças, gratidão a Deus por estar vivo, graças por estar aqui todas as segundas-feiras nesta casa, porque isso é um alívio para a gente, um salão cheio, todos aqui, então isso é gratidão a Deus. Porque ninguém sai da sua casa, do seu trabalho para vir aqui passear, vamos dizer assim, apesar que é um prazer isso aqui, né? Mas nós viemos aqui porque nós queremos entender, nós queremos compreender o que nós estamos fazendo aqui na Terra. E quando você fala do bem desinteressado, nós vamos entender ainda mais que se eu optar pelo caminho do mal, eu vou sofrer. Mas eu tenho que ter a resignação de, com isso, evoluir. Essa é a lei de Deus, não existe outra. Tem uma frase que fala: não existe privilégio na lei de Deus. Ninguém alcança a perfeição, a verdadeira felicidade, senão através da prática do bem. E para a gente já ir finalizando, uma das formas que nós temos, e isso é muito falado aqui na Casa Espírito Semeador, de conhecer se nós estamos praticando, de nos conhecer se estamos realmente praticando esse bem, é conhecer os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas não só conhecer, e aceitar. Muitas vezes nós não aceitamos os nossos defeitos. E isso nos afasta desse bem desinteressado. Porque reconhecer as próprias imperfeições é um ato de humildade. Reconhecer que somos imperfeitos e que estamos aqui para melhorar é um ato de humildade. É um bem que nós estamos fazendo para quem? Para nós mesmos. Então procuremos praticar esse bem conosco. Conhecer os nossos defeitos, esquecer os defeitos de quem? Do outro, do próximo. Porque não é possível que nós vamos passar uma encarnação inteira olhando o defeito do próximo. Isso é praticar o bem, meus irmãos? Frederico, mas se eu vejo defeito, eu posso falar. Porque Jesus nos ensinou que quando a gente ataca muito o próximo, muitas vezes o que a gente está falando, quem que tem aquele defeito? Nós. Não, muitas vezes somos nós. E esse é o momento para você se conhecer. Esse é o maior bem que a gente faz para nós. Conhece-te a ti mesmo. Tira os defeitos alheios, porque o próximo resolve. E busque sanar os próprios. Mas para você corrigir as suas imperfeições e praticar o bem, você tem que primeiro aceitar. Nós temos que aceitar que nós somos imperfeitos. E muitas vezes nós nos comportamos como pessoas perfeitas, sem problemas, sem imperfeições, mas nós somos seres imperfeitos.
E como somos seres imperfeitos, quando reconhecemos isso racionalmente, aí sim estaremos praticando o bem. Primeiro conosco, porque não tem como a gente amar o próximo, praticar o bem com o próximo, se a gente não ama quem? Nossa, eu amo tanto aquela pessoa, mas eu amo tanto ela, mas eu acho que eu não vou amar. Quando você não ama a você mesmo, não tem como você dar amor para o próximo. Você tem que ter aquele amor próprio que não é interesseiro. Quando você se ama, aí sim, verdadeiramente, você pode amar o próximo. Por isso que nós somos o quê? Devemos ser o quê? Solidários. Não devemos nos isolar, não devemos buscar um insulamento. Nós somos seres sociais, nós precisamos ter relacionamento social, nós precisamos conhecer os nossos irmãos, os nossos familiares. Por que nós temos familiares? Eles estão por acaso conosco? Nós fazemos bem em nossas casas? Ou nós somos tiranos em casa? Déspotas? Autoritários? Não é questão da educação dos filhos, estou falando no sentido de se comportar, onde muitas vezes ninguém vê. Que possamos, meus irmãos, então, com esse tema, com essa doutrina que nos acolhe, entender que a prática desse bem só depende de nós, que o nosso melhoramento só depende de nós, que os nossos erros, nossas imperfeições, os nossos defeitos, somente nós podemos corrigir, somente nós podemos nos melhorar. E Jesus nos dá essa oportunidade. Nos apresenta Kardec, o codificador, uma coletânea de 5 obras e toda essa doutrina maravilhosa de amor, de consolação e principalmente de aprendizado. Tudo devemos passar pelo crivo da lógica e da razão. O Espiritismo vem nos mostrar isso. Que possamos então ter uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita tranquilidade, para que na segunda-feira que vem possamos todos estar aqui reunidos. Em nome de Jesus. Boa noite a todos. Fred, muito obrigado. Jesus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Meus irmãos, o recado da semana, primeiramente agradecer a todos aqueles que adquiriram as pizzas, né? Na semana passada fizemos as entregas, praticamente todas vendidas. Temos algumas unidades ainda no freezer, mas foram de pessoas que fizeram os pedidos, inclusive estão pagas, mas ainda não buscaram. A gente está mantendo elas à espera dessas pessoas, se porventura não vierem buscar, a gente coloca à disposição para venda. Mas agradecer a todos que compraram e contribuíram com mais essa campanha da Pizza do Bem. O próximo recado é sobre o nosso bazar fixo. A Fátima pediu para a gente reforçar com todos que temos belíssimas roupas, calçados e com preço maravilhoso, né, Fátima? Então a Fátima está lá aguardando vocês no bazar, vale a pena conferir, né? E é claro que toda a renda do nosso bazar é destinada também à manutenção da nossa casa e das obras assistenciais. Outro recado também, reforçar com vocês, é sobre a biblioteca. A Poliana também está por aqui? Poliana possivelmente já está na biblioteca. Então a Poliana, sempre antes das reuniões, depois das reuniões, está lá à disposição de vocês também, para apresentar, né, todas as obras que nós temos à disposição. São nossas essas obras e que vocês podem utilizar, né, fazendo um empréstimo, levando para casa. Inclusive tem obras voltadas para o público infantil, para evangelização infantil. Então fique à vontade para usufruir de mais esse benefício que a casa nos oferece e nos proporciona aí para a gente buscar, né, o nosso conhecimento, o nosso progresso intelectual e, consequentemente, moral. Chegamos ao fim da nossa reunião da noite de hoje, agradecidos por mais essa oportunidade, pela assistência que você fez presente. Convidamos os nossos irmãos, os médiuns passistas, para se posicionarem à lateral do nosso salão.
no nosso passo coletivo. E a Joelma fará para nós a prece final. Faremos também a fluidificação das águas. Último recado: a nossa querida Fabiana está bem, está numa viagem particular e já na quinta-feira ela estará aqui conosco nos estudos que a gente treina na próxima quinta. Então ela está tirando umas férias, né? E aí, mas já está retornando, quinta-feira já está conosco. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana, um excelente retorno aos seus lares e que Jesus os abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que possamos então agora, como Jesus nos recomendou, entrar para os nossos aposentos. Que possamos então assumir essa postura de reserva, de introspecção, visualizando uma linda luz que vem até nós, uma linda luz que vem na nossa direção, que vai nos envolvendo, e percebemos então que esta luz traz consigo Jesus. É a luz de Jesus que nos envolve, é a luz de Jesus que vai trazendo até nós uma brisa, uma sensação de paz, de tranquilidade, de serenidade, ao mesmo tempo em que nós nos sentimos consolados e acolhidos por Jesus, pelo nosso Mestre. Amado Mestre Jesus, que estas palavras trazidas para nós nessa noite possam falar fundo aos nossos corações, que possamos nos observar no íntimo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, encontrando o que ainda precisa ser iluminado, o bem que temos já condições de fazer e talvez não tenhamos feito, e o bem que podemos continuar a fazer. Ajuda-nos, Senhor, também a perceber pensamentos, sentimentos e ações que nos afastam da prática desse bem, que é o caminho que nos leva a Ti, que é o caminho que nos leva ao Pai e nos garante a felicidade, a plenitude. Que possamos então ter essa clareza, que possamos perceber caminhos na prática do bem que podemos percorrer, que possamos identificar as pessoas que podemos estender as mãos e que saibamos também receber ajuda nessa caminhada, que possamos receber essas bênçãos, essas luzes que estão sendo direcionadas a nós e que assim possamos experimentar em nosso corpo físico o restabelecimento, o fortalecimento, que possamos sentir em nós espíritos que estamos saindo daqui mais fortalecidos, mais confiantes, e que essa mudança de pensamento, que a nossa mudança de postura trará para nós a cura verdadeira do espírito e que refletirá também em nosso corpo físico. Neste momento, amado Mestre, rogamos pela magnetização das águas e que este passe leve a cada um de nós aquilo que nós mais necessitamos. Amado Mestre, permaneça conosco e que possamos voltar aos nossos lares, levando esta paz, esta sensação, fazendo com que ela permaneça conosco no decorrer de toda a semana. Que assim seja.